Só um lembrete, live todo sábado e domingo às 8 da noite. Espero você lá. Eu tava no Twitter esses dias quando eu vi uma notícia de uma idosa de 81 anos que faz live na Twitch, e ela faz essas lives com o intuito de arrecadar dinheiro suficiente por meio de donate, por meio pela própria monetização das plataformas também, Twitch, YouTube, essas coisas, para arrecadar dinheiro suficiente para o tratamento de câncer do neto dela. E enquanto ela tava fazendo a live, na verdade ela tava dormindo durante a live, só deixando algo de fundo. I was asleep. I was so asleep. I did not want to get up. And these policemen came in the door. A polícia simplesmente invadiu a casa dela. De acordo com o que ela mesma fala, a polícia bateu na porta dela com 20 carros de polícia, com 5 vans da SWAT, cheio de policiais da SWAT dentro também. E pra quem não sabe o que é SWAT, é basicamente a tradução de Special Weapons and Tactics, que é armas e táticas especiais para momentos específicos que a polícia precisa de muito treinamento para algo de altíssimo risco que alguém tá sofrendo. Não só isso, como também drones sobrevoando a casa dela. E aí ela fala nesse próprio vídeo mesmo que ela tava dormindo na hora, a polícia simplesmente entrou no quarto, eles trancaram ela lá dentro, ela teve que conversar com eles, teve que ir lá fora, depois voltou e só falou que tomou um remédio e foi dormir muito tranquila. On stream, obviously. Yeah, there they came in. Oh my goodness. I had no idea. You were sleeping in the other room. You were sound asleep, dreaming about Minecraft and sheep and pigs and what you were gonna do in the Nether the next day. You were dreaming about Netherwart. The only thing, it did upset my cat. You did? It did, because she wanted attention after everyone left. And I wanted to tell her, no, I gotta sleep. I gotta sleep. So it did upset Katie. Ela falou que a polícia foi muito de boas com ela e essas coisas, mas a pergunta aqui é por que motivos a polícia invadiu a casa dessa mulher de 81 anos que não tinha absolutamente nada acontecendo na casa dela. Mas é aí que tá, na gringa, ou pelo menos especialmente nos Estados Unidos, tem uma coisa terrível que fica acontecendo com os streamers de novo e de novo e de novo, que é pessoas da comunidade, fãs, pessoas que odeiam esses streamers ou pessoas que acham engraçadinho, elas ligam pra polícia avisando que algum crime muito horrível tá acontecendo, avisando que tem drogas pesadíssimas, que tem tráfico de drogas, algo está acontecendo na casa desses streamers. E como a polícia lá fora leva muito, muito a sério mesmo esses crimes, terrorismo, sequestro, assassinato e tudo isso do tipo, eles vão nessa casa desses streamers por meio desse trote, porque eles não tem como saber se é trote ou não, e começam a invadir a casa da pessoa ou batem na porta antes e o streamer se dá de cara com um monte de polícia na casa deles. E lá na gringa tem até um nome pra isso, que é esses streamers estão sendo swatted, porque como eu já falei, o nome da polícia em especial para resolver esses casos é SWAT. Então quando as pessoas ligam em trote, eles chamam esses casos de swatted, que o streamer foi swatted. Como eu disse, é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, de novo e de novo e de novo e de novo, com um monte de streamer, tanto muito famoso ou talvez nem tanto assim. De alguma forma essas pessoas que passam trote descobrem a casa desses streamers e aí é que isso acontece. Eles acham uma brincadeira e coisa do tipo. Mas esse post no Twitter mencionando esse caso chamou a minha atenção e aí eu pensei em trazer um vídeo pra vocês, não só nesse caso dessa idosa que é completamente maldoso mesmo, se já é maldoso normal fazer com uma pessoa comum que só tá streamando na casa dela, principalmente são jovens, né, na casa dos seus 20, 25, 30 anos que estão fazendo essas streams, imagina fazer isso com uma idosa de 81 anos que só tá jogando um joguinho tentando arrecadar dinheiro pro neto dela. É terrível, é muita falta de empatia, não faço ideia se fazem isso por brincadeira ou qualquer coisa do tipo, mas só sei que fazem. E é com isso que eu vim trazer aqui pra vocês vários outros casos de streamers muito famosos que isso aconteceu em live. Então vamos lá, o segundo caso de hoje que eu quero trazer é quando isso aconteceu com o Speed. Só que, como eu disse, aconteceu várias vezes, não aconteceu só uma vez. Aconteceu, no mínimo, pelo menos em live, que você vê a polícia algemando ele ou trazendo ele pra fora da casa ou qualquer coisa do tipo, pelo menos 3 vezes. A primeira vez que eu pelo menos consegui encontrar notícia e vídeo foi no dia 10 de agosto de 2022 e a gente tem esse seguinte vídeo aí. They swatted you. Okay. Yeah. Bro, is that public? Yeah, I got it. You good, bro.
Bro, I didn't go, bro. Oh my God, bro. I swear I didn't do nothing, bro. Come here. Back here. I got you. As long as I can film it. You're gonna come back here with me. I got you, but come on, bro. I want you to know that's why. Nesse caso aqui, o Speed é levado pra fora da casa, pra fora da stream dele. O cameraman vai seguindo os policiais estão fazendo várias e várias perguntas, e aí eles pedem pro cameraman não virar a câmera pra eles, e em determinado momento o cameraman é meio que forçado ali a desligar a câmera, desligar a live pra ninguém saber o que tá acontecendo. Yo, chat. Spam L in the chat. They making us turn it off. Outra vez que o Speed levou trote de que algo tá acontecendo enquanto ele tá na live, não foi na casa dele, foi no dia 6 de maio de 2025, e ele tava num restaurante streamando comumente quando a polícia chega meio que pra conversar justamente com ele ali, e dessa vez é muito mais de boa, eles entendem o que tá acontecendo. What the hell is going on? Why is there so many police at this KFC? What the fuck is going on? What the hell is going on? Yeah, I was just in there. I think someone called I think because you were here. Kill its body, brother. Oh my God. Go stand up there on the sidewalk. I'm telling you to go stand up there on the sidewalk. For what? Go stand. I'm not breaking any laws. Yes, you are. I'm giving you a lawful order to stand on the sidewalk. Go stand on the sidewalk. Stand on the sidewalk, brother. Just stand on the sidewalk. Just stand on the sidewalk. I get swatted every time I do shit in America. Y'all play too much, bro. Outro cara que sofre muito disso é o XQC. Ele também tem várias menções dele levando esse trote com a polícia invadindo a casa dele. Playing video games. No, behind this mattress. What is that? No, check it. Dude, it didn't have the shape of first. Outras vezes em stream também, mas não pega na câmera, ele simplesmente sai da câmera e depois volta pra falar que a polícia bateu na casa dele. I'm coming out, coming out, coming out. Hello? Yes. What? Hands up, hands up. Walk out. Anybody else in there? No. Face away from us. All right. E aí você pode até falar, era só se mudar de casa. Cara, não adianta. Independente de quantas vezes ele se mudava, as pessoas descobriam o endereço dele. Pelo menos nesse costume de morar em casa nos Estados Unidos, né? Tipo um subúrbio da vida e coisas do tipo. I didn't think I was going to address this at all, okay? I think this is the second year in a row that somebody fucking tries to fucking swat me on my birthday. Listen, what you need to understand is that I don't live there anymore. So you're sending the police to houses that I don't live in. I don't live these places anymore, okay? It's endangering a bunch of people, man. Ele chegou num ponto dele estar tão acostumado com a polícia invadindo a casa dele, sério. Ele ficou tão acostumado que ele fez um vídeo inteiro falando de como tava a rotina dele de vez em quando. Ele simplesmente tá fazendo live, ele arrumou o quarto dele pra que a polícia consiga olhar o quarto dele de outro cômodo, e aí olha pra trás, a polícia tá lá dentro da casa dele, ele simplesmente continua jogando como se nada tivesse acontecendo, porque ele sabia que tava acontecendo, porque a polícia tava lá, porque alguém simplesmente decidiu fazer esse trote. Basically what happens is that we would get swatted. I said this before. So what they do is that they have to clear the house. So what that means is that they have to go to every room, every place in the house to make sure there isn't a threat or somebody in danger or somebody that's hurt or in need of law enforcement or people. So I arranged the room in a certain way, right? Technically, on paper, if this was to happen, right, the police could be right here, right, past the room, and they could clear the room without actually walking in. Right. Por isso que eu falo que os casos lá são realmente muitos e realmente sérios, com a polícia batendo lá todas as vezes que esse SWAT acontece. É até um negócio curioso que eu não consigo compreender como a polícia bate tanto lá, sendo que provavelmente eles já sabem que deve ser trote, mas eles respondem ao chamado do mesmo jeito. Eu suponho, de forma completamente leiga, que deveria ter um acordo ali. É que é complicado também, porque de um dia, se o próprio streamer chamar a polícia, eles meio que não podem não aparecer. Eles têm que aparecer. Então eles aparecem. Talvez eles já estão acostumados, eles entram na casa, vê o XQC lá no quarto dele, tá tudo acontecendo normal, ele tá fazendo a stream dele completamente normal, e aí eles simplesmente vão embora e sequer aparecem na stream de fundo, eles só olham de longe o quarto, que nem o XQC fala, arranjou o quarto dele pra eles conseguirem olhar que nada tá acontecendo, e aí depois eles vão embora e o XQC continua a stream dele pra não atrapalhar a stream dele toda vez. E talvez isso seja até uma coisa boa para as pessoas pararem de fazer esse trote, porque se mesmo uma pessoa ligando e pra zoar o XQC e ele não vê a polícia
polícia lá, e mesmo que a polícia tenha entrado lá com outra pessoa atendendo, se o cara que fez o trote não sente a zoeira acontecendo, talvez ele desista de fazer isso. Mas o XQC sofreu muito disso, talvez sofra até hoje, mesmo tendo mudado de casa, porque as pessoas descobrem o endereço de algum jeito. O pessoal lá fora é meio bizarro nisso. Aqui no Brasil, eu suponho pelas notícias que não chega nem perto da bizarrice que acontece lá fora, apesar de ter alguns casos aqui e ali, mas é um negócio meio tenso realmente você ter a polícia várias vezes na sua casa. Outro cara que sofreu com isso bastante, várias e várias vezes também, foi o próprio Kai Cenat, que ficou muito famoso com várias streams de maratona. Teve até o Tota, que foi adotado por ele recentemente, e o Kai parou de fazer stream também pelos motivos dele, mas durante as streams dele, durante o Mafiaton, que foi super famoso, ele tinha vários casos disso tá acontecendo. Um desses casos é esse aí, onde você vê a polícia entrando ali enquanto ele tinha saído do quarto dele. We're getting swatted. Oh my God, we're getting. Bro, come on. I gotta come outside? Yeah. Okay. Everybody. Alright, bet. E aí tem até uma notícia sobre esse caso, desse vídeo em específico, que o Kai Cenat foi banido por alguns momentinhos ali da Twitch durante o mega evento dele, que é o Mafiaton, onde ele junta muitas pessoas pra fazer muita coisa na casa dele e diversos outros lugares, e era muito famoso, não sei se vocês conhecem coisa da gringa ou não, mas mesmo assim a Twitch baniu ele por causa de ter sido swatted lá e ter a polícia entrando na casa dele, mas foi por uns breves momentos, pelo que eu entendi aqui. E aí o Kai Cenat fala que ligaram pra polícia falando que alguém na casa dele deu um tiro no irmão, matou ele e depois deu um tiro na própria pessoa, e é por isso que a polícia apareceu na casa dele. Não só isso, como ele fala também que a polícia chegou lá com até um helicóptero sobrevoando a casa dele, que a casa dele é uma casa enorme, um lugar famoso, eu esqueci agora exatamente onde é, mas é uma daqueles lugares, mansões, onde cada mansão tem um famoso específico que as pessoas sabem onde eles moram. E aí que acontece essa algazarra aí desse problema acontecendo e coisa do tipo. E aí em outro vídeo de novo, ele recebe trote pra polícia ir atrás da casa dele, e ele tá tão acostumado, tão de saco cheio disso, que ele simplesmente desiste no meio da live. Oh my. Oh my God. We are about to get started, y'all. It's inevitable. Hold on, I think they talking to the police a little bit. I think they talking to them right now. O nome do lugar aqui eu tô vendo é Beverly Hills. Vocês já devem ter ouvido falar, parece, pelo menos pra mim, parece um nome bem famoso. O último caso que eu quero falar é de outro streamer chamado Aiden Ross, e fica um bagulho meio tenso, na verdade. Just put your hands up, bro. They might be like detaining Ant right now and shit too. I know. But don't be dumb. Just put your hands up. They're not gonna do anything. Just chill, you're moving a lot, just chill, bro. E aí lá pro final do vídeo tem mais gente na casa desse Aiden Ross, a polícia tá nesse outro cômodo com esses mais gentes, e aí ele tá em ligação com a polícia lá no outro cômodo, e a polícia fala pra ele sair de onde ele tá, pra ir até eles, ele fica se perguntando se é pra fazer isso mesmo, tá tudo certo, e ele vai lá. Então é realmente um bagulho muito bizarro, que isso acontece muitas vezes, que as pessoas de algum jeito descobrem tão fácil a casa desses streamers e mandam a polícia lá, a polícia vai lá todas as vezes pra checar se tá algo acontecendo. Tem streamer completamente acostumado com isso, que nem o XQC, tá? Tem um streamer que tá de saco cheio, tipo, de novo essa porra de sendo SWAT. Nossa, que brincadeira legal que vocês fazem, hein, rapaziada? Que nem o Kai Cenat fez no primeiro caso do Speed que eu mostrei. Ele tá muito estressado, muito nervoso com o que tudo tá acontecendo, mas 3 anos de novo isso acontece e ele tá muito mais de boa, tipo, tá bom, vai. Simplesmente passaram um trote pra polícia, ela tá aqui do meu lado de novo. Ele tá muito mais calmo, muito mais tranquilo, porque parece realmente algo que aconteceu algumas vezes, que ele já sabe de vários casos que isso aconteceu. Ainda assim é meio perigoso, como vocês podem ver em notícia, não necessariamente um caso de streamer, mas simplesmente por fazer trote pra polícia em alguma situação de alguma pessoa comum, isso já deu merda, isso já matou gente, porque a polícia vai toda preparada realmente pra que algo realmente esteja acontecendo. Então qualquer errinho, qualquer susto, qualquer despreparo ali que pode acontecer, é simplesmente muito perigoso que algo real possa acontecer. É por isso que você fica tão tenso, mesmo que você, streamer, não tenha feito nada, absolutamente nada, você fica muito tenso. A polícia tá simplesmente invadindo a sua
casa, tá batendo na porta da sua casa com um monte de carro da polícia. De vez em quando, esses streamers são muito mais da zoeira, né? Tipo, esses jovens, o próprio Speed, o próprio XQC, o Kai Cenat, que eles estão sempre atraem muito jovem, essas coisas. Muita gente que, vou zoar aqui com ele. Mas no primeiro caso, por exemplo, era só a mulher de 80 anos tentando juntar dinheiro pra caridade. É um bagulho meio bizarro. Que isso, cara? Já não tinha graça com os outros caras, não tem graça agora, tá ligado? Então isso ainda acontece em 2026, provavelmente vai continuar acontecendo. Não sei porque o pessoal da gringa é tão bizarro assim. Se você já viu o caso BR de gente sendo bizarra, lá fora consegue ser muito, muito pior, muito mais estranha. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau.